Saudações e sejam bem-vindos! E finalmente chegamos aos 900 inscritos aqui no canal. E para comemorar, faremos um vídeo especial de biografia. Lembrando que, a cada nova centena de inscritos aqui no canal, nós contamos a história de um personagem de Capitão Tsubasa. Eu não vou pedir para você colocar o seu personagem favorito nos comentários, pois eu já tenho um personagem específico para contar a história no especial de 1000 inscritos. Quer saber quem é? Então chama um amigo para se inscrever no canal, que em breve você vai saber. Ou, se quiser, deixa aqui nos comentários quem você acha que será o jogador escolhido para a comemoração de 1000 inscritos. Dito isso, se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com um amigo para ele assistir também e não se esqueça de deixar o seu gostei, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube divulga o vídeo, e isso ajuda muito. Lembrando, como esse é um vídeo de biografia, com certeza terá spoilers do mangá. Assista por sua conta e risco. Sem mais delongas, vamos lá. Todos conhecem, hoje, o camisa 9 e artilheiro do Japão, Kojiro Hyuga, que tem uma carreira de sucesso, mas talvez poucos conheçam seu sofrido passado, que ele teve de percorrer para ser quem ele é hoje. Na saga Kids Dream, ele é apresentado como um jogador maldoso, que não sente pena de ninguém e que é capaz de lesionar seus adversários para conquistar uma vitória. Mas toda essa intensidade não é a troco de nada. O mangá nos mostra seu passado com seu falecido pai, que em determinada noite chegou atrasado por causa da chuva. Hyuga está ansioso para falar com seu pai e lhe contar uma novidade, que ele finalmente conseguiu vaga entre os membros regulares do Meiva FC, e que na partida do dia seguinte ele será titular. Ele treinou duro para conseguir essa vaga, e seu pai reconhece isso, vendo sua bola de futebol desgastada. Então, ele diz que no dia seguinte lhe dará uma bola de futebol nova, e Hyuga diz que em comemoração àquilo irá vencer a partida. Na partida, ele joga bem e até consegue marcar 2 gols, mas outro time conseguiu virar o jogo e eles perderam. E Hyuga pensa que eles precisam achar um bom goleiro, senão as vitórias ficarão cada vez mais difíceis. Ele se apressa e vai correndo para casa, pois seu pai irá lhe trazer uma bola nova. Só que ao chegar lá, é informado por seu irmão que seu pai havia sofrido um acidente de trânsito. Hyuga não acredita no que houve, e no dia do funeral pede desculpas a seu pai, pois ele tinha prometido vencer a partida e não conseguiu cumprir aquilo. Então, para ele, por não cumprir aquela promessa, seu pai havia falecido. Logo, daquele dia em diante, Hyuga ficou obcecado apenas pela vitória. E é esse Hyuga que a gente conhece, que foi capaz de passar por todo o time do Shutetsu, usando a força, inclusive por Takasugi, chutando a bola em seu estômago. E ainda por cima, fez um gol em Wakabayashi. E o fato dele estar machucado não tira o mérito do gol de Hyuga. A morte de seu pai mexeu com toda a sua família, e isso fez Hyuga amadurecer muito em pouco tempo. Ele tinha mais 2 irmãos e uma irmã, e somente o trabalho de sua mãe não era suficiente para sustentá-los. E mesmo que ela insistisse dizendo que não era necessário, ele trabalhava para ajudar nas contas da casa. Em um turno, ele entregava jornais, e em outro, ajudava num bar carregando caixa de cerveja. Ele tinha um objetivo em mente: ganhar o campeonato nacional e mostrar ao Japão do que ele era capaz. E assim, ele poderia ganhar uma bolsa de estudos, pois ele sabia que os gastos com educação seriam demais para sua família. No início do campeonato, na partida contra o Nankatsu, encontrou um rival à altura, chamado Tsubasa Ozora. Mas graças a um gol de Takeshi, conseguem a vitória. Após a partida, ele está pensativo, pois mesmo com a vitória no jogo, seu embate com Tsubasa não tinha sido resolvido. Quando, de repente, 2 pessoas aparecem para falar com ele. E eram olheiros da Academia Torre,
uma das mais conceituadas do Japão, e oferecem a ele uma bolsa de estudos integral, que contemplaria a segunda parte do ensino fundamental e o ensino médio inteiro. Ele sabe que precisa daquilo, e logo se lembra de quanto sua mãe trabalha para pagar as contas, e de seus irmãos, que nem sempre têm tudo que desejam. Mas os olheiros dizem que além de Hyuga, eles estão de olho em outro jogador, e ele já deduz que seja Tsubasa. Hyuga fala que é melhor que ele, e o resultado da partida diz isso. O Meiva venceu e o Nankatsu perdeu. Mas Kaori Matsumoto diz que uma partida só não é suficiente, e que se ele é mesmo melhor que Tsubasa, deve ganhar o campeonato nacional. Hyuga pergunta se aquela proposta é séria, e ela diz que sim, que se ele ganhar o campeonato, será o mais novo membro da Academia Torro. Essa certeza de que seria escolhido o fez carregar seu time nas costas, ultrapassando seus próprios limites e conseguindo chegar até a final do campeonato. E seu adversário da final não poderia ser outro, senão Nankatsu. Foi nessa partida que ele conheceu o real potencial do goleiro gênio Akabayashi. E contra uma dupla de ouro inspirada, seus esforços foram em vão, e não conseguiu ganhar aquela partida. Mas mesmo com a derrota, ele ganha a vaga na Academia Torro, por demonstrar ser um verdadeiro artilheiro e ter uma busca pela vitória única, e era exatamente daquilo que a Academia precisava. Na saga Boys Fight, se passam 2 anos desde a saga Kids Dream, e vemos que a retrospectiva de Hyuga contra Tsubasa no Campeonato Nacional não é nada boa. No primeiro ano do Ensino Fundamental 2, a final do Campeonato Nacional é entre o Torro de Hyuga e o Nankatsu de Tsubasa. E com ambos jogando no ataque, cada um conseguiu marcar um gol no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, Tsubasa começa a marcar Hyuga e atua numa posição mais recuada, como meio ofensivo, conseguindo assim organizar o jogo do Nankatsu, e após um soco dado pelo goleiro adversário, Tsubasa marca de bicicleta o gol da vitória do Nankatsu. Já no ano passado, Tsubasa se consolidou na posição de meio ofensivo. Já Hyuga tem uma marca de 2,8 gols marcados por partida, e já é o artilheiro da competição, mesmo antes das finais acontecerem. Mas naquela partida, a tática do Nankatsu deu certo, e toda a defesa estava marcando Hyuga, e nenhum passe chegou a ele. Ao mesmo tempo que Tsubasa dominou o meio de campo, e não havia nada que o Torro pudesse fazer. E aos 27 minutos do segundo tempo, Tsubasa consegue vencer o Akashimazu e marcar o gol que daria o título de campeão nacional ao Nankatsu, pela segunda vez consecutiva. Mas naquele ano seria diferente, pois a peça que faltava no time da Torro acabou de chegar, e o novo jogador é apresentado: o criador de jogadas e meio-campista Takeshi Sawada. E com aquela peça que faltava, o Torro estava completo para ir em busca de sua vitória no Campeonato Nacional. Mas para ir ao Campeonato Nacional, primeiramente deveria ganhar as disputas regionais de Tóquio, e o seu adversário era o Musashi Deju Misugi. No primeiro tempo, graças às assistências de Takeshi, Hyuga conseguiu marcar 3 gols. Então Misugi se levanta para entrar no jogo e diz ao seu técnico que se eles levarem um 4º gol, tudo estaria perdido. A entrada de Misugi na partida dificultou o jogo de Hyuga, pois finalmente ali tinha alguém que conseguia jogar de igual para igual com ele. No segundo tempo, o técnico pede para que Sawada jogue mais defensivamente e marque Misugi. Hyuga protesta, pois quer marcá-lo para se vingar da jogada em que ele lhe tomou a bola. Mas seu técnico lhe diz que o futebol não tem a ver com disputas individuais, mas sim com o coletivo, e para o bem do coletivo, Takeshi deveria marcá-lo. No segundo tempo, Hyuga fica isolado no ataque, sem contribuir muito para a partida. Ekira se pergunta o que é de errado com ele, pois só jogou quando Misugi não estava em campo.
O técnico, percebendo que o Musashi dominava o jogo, pôs Takeshi para atacar novamente. Nisso, Hyuga puxa o ataque e Misugi vai marcá-lo. Os dois têm um embate forte, mas Misugi sente seu coração durante o contato e cai no chão. E Hyuga para o seu ataque por causa disso. E depois dessa jogada, ele tem que ser substituído. Toho conseguiu a vitória na partida. E na saída do jogo, o técnico Kira vai falar com ele. Ele saúda Kojiro e, de uma forma irônica, diz que ele se tornou extremamente gentil. Igual a um tigre, sem presas e trancado numa jaula. Ele fica espantado com o que houve e Kira dá o exemplo da partida do dia, onde ele sentiu pena de Misugi e perdeu uma oportunidade de marcar um gol. E ainda por cima, nem sequer voltou para a defesa para ajudar a marcar. O Hyuga de antigamente esmagaria o coração de Misugi em busca do gol, pois dentro do campo não existe espaço para pena. E é por isso que ele nunca conseguiria alcançar Tsubasa, pois ele está sempre aplicando suas habilidades na realização de seu sonho. Kira termina dizendo que agora é professor de futebol em Okinawa, e que se Hyuga não quer ser vencido uma quarta vez por Tsubasa, ele é bem-vindo ali. Vemos que Hyuga pega um trem para ir se encontrar com Kira, e está pensativo, se lembrando do que ele disse. Chegamos em Okinawa, e vemos que Kira está conduzindo um treino pesado para seu time, até que Hyuga o encontra. Mas a saída de Hyuga a Okinawa não seria de graça. Seu treinador, ao descobrir que ele havia partido, decide que excluirá ele da bolsa de estudos que ele havia ganhado, tanto para o ensino médio quanto para a universidade. E que além disso, mesmo que Hyuga voltasse, ele não jogaria aquele campeonato nacional. Enquanto isso, um tsunami chega em Okinawa, e as rádios alertavam sobre a periculosidade dele. Mas Hyuga estava no meio do mar treinando um novo chute. As águas batiam contra ele, jogando-o de volta na praia. E Kira manda ele se levantar, e ele chuta mais uma vez, mas seu chute é vencido pelas ondas. Quando a bola retorna, ele pensa que não quer perder de novo, que ele não quer perder para Tsubasa Ozora novamente, e reunindo todas as suas forças restantes, ele chuta. Mas dessa vez, seu chute fura as pesadas ondas do mar, criando assim o seu chute do tigre. Na manhã seguinte, o tsunami havia passado e Hyuga acorda na praia. Ele havia terminado seu treinamento e Kira lhe compra uma passagem de avião para ele conseguir retornar a Tóquio a tempo do início do campeonato nacional. Em Tóquio, o time da Escola Toho chega ao estádio onde disputará a primeira partida. E para a surpresa de todos, Hyuga retorna. Mas seu treinador não esboça nenhuma reação. Apenas o diz que ele não jogará aquele campeonato. E vai embora. E ele cumpriu o que disse. Durante todo o campeonato, Hyuga ficou no banco de reserva. Todos se perguntavam o que havia de errado com ele, e chegavam até a cogitar que estava machucado. E Hyuga tentava controlar seus ânimos, até a partida da semifinal contra o Meiwa Higashi, onde o Akashimazu levou seu primeiro gol no campeonato, e pela partida que faziam, parecia que o Toho iria perder. Hyuga se levanta do banco e se prepara para entrar em campo, mas é impedido por seu técnico, que o manda voltar e se assentar. Então ele se vira para o campo e começa a motivar o seu time, dizendo que com certeza jogará a final do dia seguinte. Só que para aquilo, eles precisavam vencer aquela partida. O incentivo funcionou, e graças a um chute de Wakashimazu, consegue ganhar a partida. Naquela noite, o time se reúne para falar com o treinador e pedem para que ele permita que Hyuga jogue a partida do dia seguinte. E nesse exato momento,
ele chega ao local da conversa e entrega um bilhete para o treinador, escrito desafio. O treinador abre o bilhete e está escrito: hoje à noite, às 8, no campo de futebol Kojiro Hyuga. O Akashimazu consegue ler o bilhete e percebe que está próximo das 8 horas. No campo de futebol, Hyuga está à espera do técnico Kitazuno, e escondidos, os outros jogadores do Torro não acreditam que Hyuga quer realmente brigar com o técnico. Só que o impensável acontece. Hyuga se ajoelha e implora para poder jogar a partida do dia seguinte. O treinador manda ele levantar sua cabeça e diz que sempre baseou seu treinamento em suas convicções pessoais. E a base dessas convicções é o seu orgulho, e por causa disso, não pode deixar que ele jogue aquela partida. Hyuga diz que não está nem aí para as convicções dele, e que vai jogar aquela partida, nem que tenha que bater nele para aquilo acontecer. Mas quando ele vai para cima do treinador, o resto do time intervém, e todos se ajoelham, implorando ao técnico para que Hyuga jogasse no dia seguinte. O técnico fica dividido entre o pedido do time e suas convicções pessoais, e pede uma bola de futebol. Ele diz a Hyuga que o Torro foi capaz de chegar até a final sem a ajuda dele, somente com a força de 3 jogadores que se tornaram pilares do time: o Akashimazu, Takeshi e Sorimachi. E se Hyuga for capaz de vencer aqueles 3, ele jogará a partida. Nisso, Takeshi e Sorimachi avançam para cima de Hyuga, e ele pensa que com certeza jogará. E do meio de campo, ele lança o seu chute do tigre, que passa pelos 3 jogadores e vai para o fundo da rede. E por causa disso, o técnico decide que Hyuga jogará a final. No dia seguinte, Hyuga pensa que tanto o treinador quanto os outros jogadores perdoaram ele, mas ele tem que arcar com as consequências de seus atos. Então, aquela seria a sua última partida pela Academia Torro. Torro chega ao local da partida e é ovacionado por seus torcedores. Dentro do estádio, a torcida era maior, e quando foi dito que Hyuga jogaria a partida, todos começaram a torcer mais alto. No vestiário do Torro, Hyuga mostra sua preocupação para aquela partida, e mesmo fazendo muito calor, usa um moletom por debaixo de sua roupa, para assim se acostumar com o calor, e ele não ser um adversário, mas sim um aliado. Os 2 times entram em campo, e os 2 capitães se encaram pela primeira vez. A bola vai sair com o Torro, e Hyuga já prepara sua saudação ao Nankatsu, seu chute tigre. Disparando desde o meio do campo, ninguém consegue reagir ao chute, mas por sorte, a bola bate na trave, e a força era tanta que ela chegou a estourar. A partida foi uma verdadeira batalha, com ambos os times se esforçando ao máximo pela vitória. E mesmo enfrentando um Tsubasa lesionado, Hyuga encontrou um adversário feroz, que se estivesse em melhores condições, poderia ter vencido a partida. Mas ela terminou empatada, e como não havia decisão por pênaltis, ambos os times foram campeões. Nankatsu conquistou seu tricampeonato, e a Torro conquistou sua primeira vitória. Ao findar da partida, Hyuga entrega sua carta de demissão, mas o treinador rasga, pois Hyuga não deixará o time, mas ele. E em um ato de respeito, todos o saúdam, agradecendo por tudo que ele havia feito. Graças ao destaque que teve jogando pela Torro, na saga J-Boss Challenge, foi um dos escolhidos para a seleção japonesa sub-16, e foi o capitão da seleção na ausência de Tsubasa, durante a vitoriosa campanha de preparação no Japão. E foi ali que ele definiu seu novo objetivo de vida: se tornar o melhor atacante do Japão juvenil. Durante a campanha no Japão, foi tudo bem, mas quando chegaram na Europa, começaram os problemas. Primeiro, enfrentariam o Hamburgo de Wakabayashi, onde Hyuga lhe lembra de sua promessa de marcar um gol de fora da área.
E o Wakabayashi simplesmente responde que como o Tsubasa não está ali, ele tem 100% de certeza que o Japão não ganhará aquele jogo. E o confronto se armou. No dia seguinte, aconteceria uma das maiores disputas do mangá, Kojiro Hyuga versus Genzo Wakabayashi. Mas no dia seguinte, o óbvio se confirmou. A dura realidade do nível europeu foi mostrada a eles. E a derrota do Japão foi decretada quando Hyuga, a única esperança de gols do Japão naquela partida, recebe um passe livre de marcação e dispara o seu poderoso chute tigre, que é defendido facilmente por Wakabayashi. Após isso, Tsubasa chega e depois de 3 anos se reencontra com o goleiro. Mas Hyuga, apoiado por Matsuyama, não aprova que ele jogue e diz que o Japão não necessita de Tsubasa para vencer. E ele ainda jura que abandonará o posto de capitão se eles perderem aquela partida. Faltando 1 minuto para terminar o jogo, Matsuyama consegue cortar um passe e toca para Takeshi, que imediatamente passa a bola para Ryu. Ele viu toda a determinação do time para lhe dar aquele passe. Então deixa sua rixa com Wakabayashi de lado e invade a grande área, disposto a marcar o gol. Ele, em vez de usar o seu drible em linha reta, usa uma finta para enganar os zagueiros e sair cara a cara com o goleiro. Hyuga não hesita e chuta, mas o Wakabayashi não esboça a reação e o Japão consegue um gol. O Wakabayashi diz a Hyuga que ele fugiu da disputa deles dois e que aquele gol foi somente um presente por causa da viagem deles até ali. E que enquanto eles tiverem uma pessoa como Hyuga como capitão, não vão vencer uma partida sequer na Europa. Hyuga parte para as vias de fato com Wakabayashi, mas é surpreendido por um soco do goleiro, que diz mais, e que fala que o futebol dele é inútil na Europa, e por isso ele sempre parte para a força bruta. Mas Hyuga devolve o soco em Wakabayashi, e os dois começam a brigar, mas são segurados por seus companheiros de time. E após essa derrota, ele retira a faixa de capitão e passa para Matsuyama, e sai dali derrotado. Ele vai visitar o Kashimazu no hospital, pois havia saído lesionado da partida. E na volta para o hotel, ele pergunta se o chute de Schneider era melhor do que o dele, pois ele vem enfrentado os dois chutes. E o Kashimazu reconhece que o chute de fogo era melhor que o chute do tigre. Então Hyuga diz que se o chute de alguém é melhor que o dele, então ele deve treinar para que o chute dele se torne ainda mais poderoso e melhor que o chute de fogo. Quando eles retornam ao hotel, havia chegado para ele uma encomenda do técnico Kira. À noite, ele lê um papel que veio junto com o pacote, e Kira diz que ele tem que começar a treinar mais pesado para se tornar um atacante de classe mundial. E dá a ele uma bola de futebol preta, que é 3 vezes mais pesada que uma bola de futebol normal, para que o corpo dele fique ainda mais forte ao passo que treinar com ela. Tudo isso para poder criar o seu novo chute do tigre. Hyuga treina pesado com sua bola nova de futebol, e seus esforços são recompensados, pois na partida contra a Itália, uma das favoritas ao título do Mundial, o seu novo chute tigre explode, destruindo a mão direita de ouro de Gino Hernandes, garantindo a vitória do Japão. E é nessa partida que Hyuga descobre qual é sua real vocação. Ele diz que por 3 anos o único objetivo dele no futebol era vencer Tsubasa. Mas ali ele encontrou outro grande objetivo, que é se tornar o artilheiro número 1 do mundo, vestindo a camisa número 9. E fez por onde para perseguir esse sonho, principalmente na semifinal contra a França,
onde assumiu a responsabilidade de bater o primeiro pênalti para o Japão e conseguindo converter, sem dar chances de defesa para o goleiro francês. E na final do Mundial, sua sede de gols é saciada novamente. Após receber um passe de bicicleta de Tsubasa, ele coloca tudo o que passou até chegar ali em sua perna. Seu treinamento para criar seu chute do tigre, as derrotas na Europa, a vitória da Torre no campeonato nacional e a briga com a Kabayashi. Tudo isso para disparar o seu poderoso novo chute do tigre. Deuter Miller até tenta defender o chute, mas sua mão é totalmente destruída na tentativa. E Hyuga, o artilheiro do Japão, marca o gol da virada sobre a Alemanha. Ajudando assim o Japão a ser o campeão do torneio. De volta ao Japão, Tsubasa vai ir ao Brasil e Hyuga promete que ficará no topo até ele voltar ao Japão. E ele cumpre essa promessa. E na final do campeonato nacional do terceiro ano do ensino médio, Hyuga chega numa má condição física, após ter enfrentado os melhores defensores do Japão durante o campeonato. Mas mesmo assim, é capaz de marcar o gol da vitória de sua equipe e conseguir o tricampeonato nacional para a Academia Tour. E graças a seus esforços, na saga do World Youth, conseguiu vaga na seleção japonesa sub-20. Ele deu uma entrevista junto de Misaki, onde falaram do plano deles, de que nenhum jogador daquela seleção se juntaria a algum time, somente para treinar e se dedicar inteiramente à seleção. Mas são repreendidos pela sua ingenuidade, por achar que ganhariam facilmente o Mundial, pois anteriormente o Japão não havia passado das preliminares asiáticas. Mas Hyuga responde à altura e chuta uma bola de futebol que estava debaixo da mesa para cima e esmaga ela no chão, quebrando a mesa, e responde que o objetivo deles não é se preparar para as eliminatórias asiáticas, mas sim para serem os melhores do mundo. Mas esse sonho se complicaria quando Minato Gamo aparece e assume a seleção japonesa sub-20 e apresenta a eles o RJ7, os verdadeiros jogadores do Japão sub-20. Era natural que Hyuga já arrumasse rixa com um deles, o artilheiro do RJ7, Ryuma Hime. Durante a partida entre eles, Hyuga se lembra que pediu permissão à sua mãe para esperar por um ano, pois ele sabe que com o dinheiro que ganharia se assinasse um contrato profissional, eles poderiam viver um pouco melhor, mas tinha seguido a ideia de Misaki para se concentrar na seleção, para assim se tornar o melhor atacante do mundo. Mas sua mãe o agradece, pois desde que era pequeno, ele se esforçava para ajudar em casa, e que ele cresceu e se tornou um bom homem, que pensa primeiro em seus sonhos do que em dinheiro. E nisso, recebe apoio de seus irmãos também. E por isso, ele não poderia perder aquele jogo treino, não poderia perder sua posição para Ryuma Hime. Mas o pior acontece, e Gamo dispensa 7 jogadores da seleção, e Hyuga estava entre eles. Ele retorna a Okinawa em busca de seu técnico Kira, para ver se ele possuía algum ensinamento para passar a ele, pois seus 2 últimos chutes, o chute tigre e o novo chute tigre, foram criados pela mentoria de Kira, mas ele lhe diz que não tem mais nada para ensinar a ele, e que se ele quiser aprender um novo chute, terá que ser do seu próprio jeito. Então Hyuga está sozinho na sua luta pessoal contra Ryuma Hime. Ele vai para um campo de beisebol e começa a chutar uma bola de futebol negra, imaginando como poderia criar um chute mais forte que o novo chute tigre. Até que é repreendido por Maki Akamine, uma jogadora de softball, que diz que ele não deveria estar jogando futebol ali, e como punição, ele deverá jogar com ela. Ela começa a fazer lançamentos, e Ryu consegue enxergar o chute de seus companheiros de time.
como o chute na vara de Soda, o chute águia de Matsuyama e até mesmo o chute de trivela de Tsubasa. Mas de repente, ela faz um lançamento que ele não consegue associar ao chute de ninguém. Uma bola rasante que inesperadamente toma altura, indefensável para Hyuga. E ali, ele encontra a inspiração que precisava para seu novo chute. Então ele vai para uma montanha e ali começa seu treinamento para adquirir um novo chute. O treinamento é pesado e desgasta muito as pernas, pois ele tem que correr e raspar o pé no chão para criar o efeito de subida no chute, e dispara com toda a sua força contra uma árvore. Por causa do cansaço, acaba desmaiando e dormindo, mas é acordado pela chuva. Ele pensa que enquanto os outros jogadores estão treinando para melhorar ainda mais, ele está dormindo e não vai ficar para trás e vai conseguir seu novo chute. Então, mais uma vez, volta a seu treinamento e pensa que só terá terminado quando derrubar aquela gigante árvore. E como se fosse uma confirmação dos céus de que seu chute estava pronto, um raio cai bem em cima da árvore e parte ela ao meio, criando assim o seu mais novo chute. E nisso, ele retorna para a partida de revanche. E como era de se esperar, usa seu novo chute e surpreende a todos, pois ele dispara do meio de campo e mesmo a uma distância tão longa, o chute vai como um raio na direção do gol. Todos ficam surpresos, pois aquele chute é mais forte que o chute do Tigre, e nisso são apresentados ao chute Raiju. E em mais uma oportunidade na partida, Hyuga vai usar seu novo chute novamente, mas dessa vez Ryu Mahino intervém, e ele entra de carrinho para parar o chute, podendo até mesmo quebrar a perna de Hyuga, mas o chute Raiju sai vitorioso. Os 7 verdadeiros são demitidos, e Reno diz que se encontrará com ele novamente, mas dessa vez no Mundial Juvenil, pois jogará com a seleção do Uruguai. E nisso, os dois jogadores se cumprimentam e planejam seu novo duelo. Hyuga volta à seleção e está em perfeita forma, e somente quando é necessário, utiliza seu chute Raiju. これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。 Quando Tsubasa vê aquele chute pela primeira vez, se lembra que é exatamente igual ao último chute que Roberto havia lhe ensinado, e que ele não conseguiu usar, pois fadigava muito as pernas. Mas Hyuga conseguiu aprender aquela técnica e executá-la, que era algo digno do artilheiro do Japão. Tudo corria bem para Hyuga, até que sua mãe se sobrecarrega com o trabalho e tem um mal súbito, e acaba desmaiando e batendo com a cabeça. A notícia chega até Hyuga, que estava treinando. Todos ficam chocados com a notícia, e naquele momento, a única coisa que ele quer fazer é ligar para seus irmãos. O auxiliar técnico comenta que naquela situação, o mais sensato seria liberar Hyuga para voltar ao Japão e ficar com sua mãe. Os jogadores comentam que sem Hyuga, a partida seria mais difícil, mas Gamo diz que a decisão final é dele. Ao telefone, Hyuga diz a Takeru que ele tem que ser firme e segurar as pontas por lá por enquanto. Mas seu irmão diz para ele voltar logo, pois os 3 estão sozinhos. Ele diz que entende e que vai voltar o mais rápido que ele puder. Hyuga desliga o telefone e se culpa por aquilo ter acontecido. Ele sabia perfeitamente que eles precisariam de mais dinheiro que o normal, pois seus irmãos estavam começando a estudar, e ele recusou o contrato da J-League para seguir seu sonho. Ele vai voltar para casa, quando encontra Misugi e Yaoi, e Misugi lhe diz que ele pediu para ela voltar ao Japão para cuidar dos irmãos dele. Hyuga volta para onde os outros estão e pensa em sua mãe com carinho, pois graças ao futebol ele ganhou amigos de verdade que se importam com ele. E ele diz que enfrentará a China e que só irá voltar ao Japão
após a vitória na partida. Mas essa animação não duraria muito tempo. No intervalo da partida, ele liga para casa e Yaoi diz a ele que o estado de saúde de sua mãe havia piorado. Misugi pergunta a ele o que houve, e Hyuga pergunta a ele por que os médicos do Japão conseguiram fazer ele voltar a jogar, mas não conseguem salvar a mãe dele. Ele se descontrola por um momento, mas se desculpa, e usa aquela raiva durante a partida, conseguindo marcar o último gol da vitória do Japão em cima da China. E no fim do jogo, uma ligação do Japão chega, dizendo que a mãe dele havia recobrado a consciência. E após a partida, ele viaja de volta ao Japão e se encontra com ela. Mas um de seus amigos que estavam ali o chama para conversar, falando com ele sobre as despesas do hospital. Hyuga não tem dinheiro, então tira na sorte para qual clube ele iria, para poder pagar as despesas do hospital. Mas de repente o Akashimazu chega e se oferece para pagar as despesas dela. Ele se lembra de uma conversa que eles tiveram, que Hyuga disse que gostaria de ir para a Liga Italiana, então não deveria aceitar ir para qualquer clube, só por causa daquela situação. Então, com seus problemas resolvidos, foi de uma suma importância na classificação do Japão para o Mundial Sub-20. Durante o Mundial, encontrou vários inimigos novos e reencontrou antigos, como por exemplo o goleiro Ricardo Espadas, que foi o primeiro que conseguiu reagir ao seu chute Raiju e defendê-lo. Mas logo em seguida conseguiu vencê-lo, marcando o gol da vitória do Japão na partida e destruindo a mão de Espadas. Outro adversário foi Ryuma Hino, só que antes dessa partida, Maki Akaminé vai visitá-lo. Ele faz um presente, um pequeno charme para ajudá-lo a ganhar a partida, e ele aceita. Ele diz a ela que irá vencer a próxima partida, só que Takeshi acaba vendo os dois, e ele se lembra que Hyuga nunca aceitava presentes de fãs femininas, e Hyuga já deixa claro que aquilo não era de interesse de ninguém, então Takeshi não deveria contar aquilo aos outros. Mas como um bom amigo, Takeshi conta para todo mundo sobre a nova namorada de Hyuga, o que o deixa morrendo de raiva. Durante a partida, vemos que Hino tem uma nova arma secreta, o seu devastador chute tornado. Mas isso não amedrontou Hyuga, que com certeza marcou no jogo, usando seu chute Raiju. Mas mesmo seu chute sendo inferior ao de Hino, pois não podia ser executado no ar, Jun Tsubasa conseguiu criar o chute aéreo Raiju, usando a chuteira de Tsubasa como ponto de apoio para o seu chute, marcando assim o gol da vitória contra o Uruguai e vencendo seu eterno rival. Ainda podemos citar aqui o goleiro Salinas, que foi o primeiro a conseguir defender de forma perfeita o seu chute Raiju, e Hyuga ainda não conseguiu marcar gols contra ele. E mesmo não conseguindo marcar, foi de suma importância na final do Mundial, pois teve participação direta nos 3 gols marcados no Japão. O primeiro foi ele que gritou para Tsubasa segurar a bola com seu corpo e utilizar o seu chute paraquedas, resultando nos jogadores caindo para dentro do gol do Brasil. No segundo, fez o passe Raiju para Tsubasa e Misaki criarem o chute Raiju relâmpago, que venceu o goleiro Salinas. E no terceiro gol, foi ele que começou a jogada, dando um carrinho em seu próprio companheiro de equipe, Shingo Aoi, que estava cercado pela defesa do Brasil, criando assim um passe. E seus esforços ajudaram o Japão a ser campeão do Mundial Sub-20. Graças ao destaque que teve no Mundial Juvenil, na saga Caminho para 2002, conseguiu contrato com o time italiano, a Juventus. Ao chegar na Itália, Gentili o aguarda no aeroporto para dar as boas-vindas, e não acredita que vai jogar no mesmo time que ele. Ao chegar na sede da Juventus, ele encontra sua tradutora, que diz a ele que ele irá fazer naquele dia um check-up médico completo. Antes de ir, eles passam pelo vestiário, e Ryuga vê
o nome de vários grandes jogadores do cenário mundial que estão ali, e o nome dele se juntará ao deles. Na sala do médico, ele diz a Hyuga que a saúde dele está muito boa. E na saída dali, passam pela sala de treinamento da Juventus. Uma sala incrível, onde cada jogador possui o seu equipamento, e cada equipamento envia dados ao computador, que cria assim um arquivo para cada jogador. Eles são apresentados ao preparador físico Mazzantini, que começa a fazer as medições necessárias para criar um arquivo para Hyuga. Mas a reação dele foi a pior possível. Ele soca a mesa e não acredita que seu time havia feito um contrato oficial com aquele tipo de jogador. Hyuga pergunta à sua tradutora o que ele disse, e ela vai conversar com ele. Ela responde que a distribuição de força no corpo dele é a pior que mais já tinha visto. E com um corpo como aquele, jogar na Liga Italiana seria impossível. Mazzantini completa dizendo que não era de se admirar que ele tenha um corpo tão ruim assim vindo do Japão. Mas Hyuga se descontrola, dizendo que ele pode dizer o que quiser dele, mas que não irá tolerar que ele fale mal de seu país. Nisso, o técnico Carlo, o treinador do time, chega para ver que barulho era aquele. Carlo pergunta a Mazzantini o que havia acontecido, e ele explica a questão do corpo de Hyuga. Ele chama Hyuga para conversar e ele pede desculpas pelo ocorrido. Carlo diz que para ele informações físicas são apenas referências. Mazzantini conhece tudo sobre a parte física, mas o treinador é ele, e ele escolhe seus atacantes não pelo físico que eles têm, mas sim por suas capacidades de marcar gols. E isso motivou Hyuga nos treinamentos, e ele nos mostra uma nova habilidade. Hyuga sabe que a Série A é muito longa para somente depender do chute Raiju, que causa muita sobrecarga nas pernas. Então, em vez de usá-lo, ele irá utilizar uma nova variação do chute Tigre, que ele poliu drasticamente em seu treinamento em Okinawa. Sempre mirando atingir o centro da bola de futebol, mais potência é passada para ela, criando assim o chute do Tigre Selvagem. Algum tempo se passa, e dois centroavantes da Juventus se lesionam, e Hyuga ganha uma chance no time titular, em um jogo treino antes da liga começar. Ele recebe um passe no ataque, mas a zaga se aproxima de forma violenta para tentar lhe tirar a bola. Mas mesmo perdendo o equilíbrio, consegue chutar e marcar o gol. E ao final da partida, o técnico se decide e irá utilizar Hyuga como titular na partida de estreia da Liga Italiana. Ansioso pela estreia, Kira parte para a Itália com uma bandeira de apoio ao Hyuga. E ao chegar lá, se encontra com outros apoiadores vindos do Japão. O técnico Kitazumi, da Escola Torre, o técnico Gamo, do Japão Sub-20, além de Katagiri, da Associação Japonesa de Futebol, e a senhorita Matsumoto, a empresária de Hyuga. Todos estavam ali para vê-lo jogar. Ao passar no ônibus, Hyuga enxerga a torcida de Kira e dos outros, e isso deixa ele tremendo. Um jogador pergunta se ele está com medo, e ele diz que não, que aquilo era ansiedade para começar a jogar. Em campo, põe seus pés no gramado, dando seu primeiro passo para se tornar o melhor atacante do mundo. A escalação do time começa a ser falada, e entre os nomes ali citados está o de Kojiro Hyuga. A partida começa, e Hyuga dá o pontapé inicial em busca de seus sonhos. O Parma, time que eles vão enfrentar, consegue facilmente ficar em primeiro ou segundo da liga, graças à sua forte linha de defesa. E essa era o primeiro obstáculo de Hyuga nessa partida. No decorrer do jogo, Davi faz o lançamento para Hyuga, que sai em velocidade para pegar o passe. Mas a marcação do Parma com os zagueiros Cannavaro e Thuram fecham a marcação para cima dele, fazendo ele perder o equilíbrio. Literalmente, aquela é uma luta feroz entre bestas feras dentro do campeonato. Mas Hyuga, mesmo sem equilíbrio, consegue fazer um passe para Inzaghi, que chuta de primeira e marca o gol. A primeira participação de Hyuga na Série A italiana foi com uma assistência. Mas o bandeirinha assinala o impedimento.
E mesmo que aquele gol não tenha valido, a primeira impressão de Hyuga na Série A já é extremamente positiva. Hyuga pensa que a besta que está em sua perna direita está rugindo para chutar, e que na próxima oportunidade ele vai marcar o gol. Durante esse pensamento, Davi lança um novo passe para Hyuga, só que dessa vez Thuram se antecipa e tira a bola dele. A Liga Italiana pode ser comparada a uma verdadeira selva, onde vivem bestas feras selvagens que sempre lutam duramente pela vitória. Hyuga em sua mente compara Zidane com Tsubasa, com Zidane sendo o criador de jogadas da Juventus. Então, Hyuga vai jogar como se estivesse na seleção japonesa e se movimenta como se estivesse jogando com Tsubasa. Zidane lê o movimento dele e faz o passe. Thuram vai marcar Hyuga e não esperava que a diferença de força de suas pernas fosse tão grande. Então a arrancada de Hyuga com a perna esquerda é com uma força. Mas quando ele vai arrancar com sua perna direita, sua velocidade pega Thuram totalmente de surpresa e ele deixa seu marcador para trás. Thuram tenta entrar de carrinho, mas Hyuga salta se esquivando dele e dispara o seu voleio do tigre selvagem. No momento do chute, Cannavaro consegue tocar no pé esquerdo de Hyuga, induzindo ele a não chutar no centro da bola de futebol. E isso teve impacto em seu chute, que foi forte o suficiente para passar pelo goleiro Burron, mas acerta a trave. Hyuga não acredita que ele errou aquele chute, mas diz que na próxima vez irá marcar. Mas Thuram diz que ele não terá uma próxima chance, e que esmagá-lo naquela partida será responsabilidade dele. No decorrer do jogo, Thuram grudou em Hyuga como um chiclete. Em todos os passes ele chegava junto contra ele. E por causa do seu baixo equilíbrio, acabava perdendo os confrontos físicos. Zidane tenta um novo passe, mas Thuram consegue novamente. Dessa vez, de carrinho, tomar a bola dele. E nisso, ele descobre o ponto fraco de Hyuga, que sua perna esquerda é totalmente fraca em relação à sua perna direita. E ele diz exatamente o que Mazzantini falou para ele, que com aquele corpo não conseguiria jogar na Liga Italiana. Ele se lembra de Tsubasa, que enfrentava problemas na Liga Espanhola, e vê a verdade sobre a Europa. Uma parede massiva, difícil de ser ultrapassada. Nisso, Gentili acha um novo passe para Hyuga, e mesmo ele sendo um novo jogador, é a esperança de gol da Juventus, e todos contam com ele. Hyuga, vendo a confiança de seus companheiros, e para não correr o risco de Thuram lhe roubar a bola, ele emenda uma bicicleta de primeira, mas Thuram faz um bloqueio com a cabeça. E na descida, ele cai com seu peso em cima do estômago de Hyuga. Thuram diz que o duelo acabou, e chutou a bola para fora para que Hyuga seja atendido. Mas Hyuga se levanta, dizendo que não sairia do campo por uma coisinha mínima como aquela. Mas aquele contato afetou o desempenho de Hyuga na partida, perdendo todos os confrontos contra Thuram. Nisso, o técnico Carlo manda os atacantes reservas começarem o aquecimento. Hyuga não está conseguindo marcar, então sai da marcação de Thuram e pede que passem a bola para ele. Gentili passa, e ele se vira e vai na direção de seu marcador. Um outro jogador do Parma tenta tirar a bola dele, mas ele passa por cima dele com seu drible em linha reta, e decide usar sua arma suprema contra Thuram. Quando ele vem para cima na marcação de Hyuga, ele dispara seu chute Raju na direção dele. O chute acerta em cheio o estômago de Thuram, que é lançado longe. E Hyuga prepara novamente o seu chute. Mas Thuram faz algo como uma defesa Raju, raspando seu pé ao solo para ir de encontro ao chute de Hyuga. E no confronto de forças, Hyuga acaba perdendo. Ele é lançado longe e vê o que Thuram fez. E ali percebe que até mesmo sua jogada suprema, o chute Raju, é inútil na Série A italiana. Uma placa é levantada e Hyuga será substituído. Aos 31 minutos do primeiro tempo, ele é sacado do jogo. Não tem mais o que fazer.
além de sair com a cabeça erguida. Abaixar a cabeça seria reconhecer a derrota, então ele deixa o campo olhando para a frente. Mazzantini vem recebê-lo e o cobre com um cobertor. Ele dá os parabéns a ele e pede que ele observe bem a partida. Ele vai preparar um treino específico para ele no futuro, e eles vão remodelar aquele corpo para que ele tenha o equilíbrio correto. E quando isso acontecer, com certeza ele conseguirá marcar o gol da vitória do seu time, ali naquele mesmo estádio. E ali, após 31 minutos de jogo, termina a luta de Hyuga na abertura do campeonato italiano. Após seu jogo de estreia, Hyuga faz uma viagem até a Espanha para ver com seus próprios olhos o jogo de estreia de Tsubasa no Barcelona B. Ele encontra Sanae no caminho para o estádio e se senta com ela para assistir a partida. Ele percebe que Tsubasa está mais forte fisicamente e que, mesmo recebendo altas cargas da defesa adversária, não é derrubado e consegue prosseguir nas jogadas. A marcação é pesada em cima dele, mas somente com sua força física é capaz de se livrar dela. Sanae percebe que aquilo chamou a atenção de Hyuga e ela conta a ele sobre o treinamento especial que Tsubasa fez antes de ir para a Europa. Seu equilíbrio e sua força já eram bons, mas ele melhorou ainda mais antes de começar seu desafio europeu. Ouvindo isso, Hyuga percebe que ele foi muito ingênuo, achando que somente com chute poderia se dar bem na Europa. Ao final do jogo, Tsubasa havia feito uma partida incrível, e isso motivou Hyuga a voltar para a Itália e a dar duro em seu treinamento. Certo dia, o treinador Carlo chama Mazzantini para uma conversa e fala com ele acerca dos pedidos de transferência de jogadores. Mazzantini encontra Hyuga e diz que o treinador quer falar com ele. E lá, ele recebe a notícia de que estão pensando em transferi-lo para outro clube. Eles receberam um pedido de empréstimo de jogador do Reggiana, time da Série C da Liga Italiana. Ele e Mazzantini chegaram ao mesmo consentimento, de que a resposta final seria a dele. Mas inspirado em Tsubasa, que mesmo rebaixado ao Barcelona B, deu o seu melhor, ele aceita ser transferido. Ele pega suas coisas no alojamento e, quando está saindo, sua tradutora o entrega um caderno que foi feito por Mazzantini com uma rotina de treinamentos para ele aprimorar seu corpo. E antes de partir, ele grita no estádio onde todos estão treinando e diz que com certeza voltará. Ele vai marcar tantos gols que com certeza chamarão ele de volta. Ele agradece a Mazzantini pelo caderno de treino e diz que vai lhe enviar uma pizza a cada gol que ele marcar. E nisso, Hyuga deixa a Juventus, tendo como destino o time da Série C, Reggiana. Ele desembarca na cidade e é recebido pelos dirigentes do clube, que já o levam para conhecer o estádio que irá jogar. Ele se espanta ao ver o estádio e logo reconhece uma voz japonesa o chamando pelo nome. E era o ex-treinador do Uruguai Sub-20, Matilda Dinosuke. Foi ele que pediu para que Hyuga se juntasse ao time. E Hyuga perguntou por que ele não chamou seu aprendiz Ryuma Rino. Ele disse que tentou chamá-lo, mas por ser um time da Série C, ele recusou. E agora ele está atuando pelo River Plate da Argentina. Mas aquilo não tinha importância. Ele fala que conta com Hyuga para dar um salto duplo, alcançar a Série B e depois alcançar a Série A. E o Hyuga diz que pode contar com ele e que ele marcará o máximo de gols que ele puder. Passado alguns dias, Hyuga está treinando sozinho, se lembrando de seu pesadelo na Série A e prometendo que irá se reerguer ali. Mas uma parede se põe no caminho de seus objetivos, chamada Giuliano Cosa. Ele é um jogador veterano com experiência na Série A. E Hyuga não sabia disso, então agora entende o porquê do técnico o haver colocado entre os reservas, para simplesmente jogar sempre contra ele. Cosa diz que Hyuga tem uma boca muito grande, mas se ele quer falar, primeiro tem que passar por ele e marcar um gol. E Hyuga ri, por estar agradecido pelo Reggiana ter um jogador como aquele. Hyuga fica no dormitório do Reggiana
o lugar não fica perto da cidade e foi abandonado pelos jogadores, mas Hyuga usa. Ele transformou o primeiro andar numa sala de treinamentos improvisada e, segundo o caderno de Mazantini, treina diariamente para aumentar seu equilíbrio e sua força do seu lado esquerdo. A cozinha de Hyuga fica ali também e acabou o macarrão, então ele tem que ir correndo até a cidade para poder comer. Ao chegar no restaurante, ele tem dificuldades em ler o menu, mas de repente é servido. Ele diz que ainda não havia pedido nada e tem uma surpresa. Quem o serviu foi o Liano Goza. Ele diz que aquele é o negócio dele, que é diferente de jogadores jovens como Hyuga, e que ele já deve pensar no que fazer quando se aposentar. Hyuga não sabia daquilo, ele só escolheu aquele restaurante pois a comida cheirava muito bem. E quando experimentou, viu que era uma delícia. Goza diz que o último dever dele é ajudar na promoção do Regiana para a Série A, e que para aquilo acontecer, Hyuga precisaria de força. Ele diz que o equilíbrio dele é ruim, mas a perna direita dele é perfeita. Então ele deve marcar vários gols com ela. Após o jantar, Goza vê que Hyuga vai embora a pé, correndo, e percebe que há um estranho barulho vindo dele. Quando chega em casa, Hyuga retira suas roupas, e vemos o motivo de tanto barulho sair de seu corpo. Ele se acorrentou, para assim, em todo lugar que ele for, estar treinando o seu lado mais fraco. De volta aos treinamentos, Goza divide violentamente contra Hyuga, mas dessa vez ele não perde o equilíbrio e permanece de pé, conseguindo assim o chute e marcando o seu gol. Após isso, ele ganha o colete do time titular e vai fazer sua estreia no campeonato. No dia do jogo, Hyuga vai trocar de roupa no vestiário e todos veem sua corrente, e ele diz que aquela é a base para ele corrigir o seu equilíbrio. Então Goza vê aquelas correntes que faziam aquele barulho enquanto ele corria, e ele fala para Hyuga que naquela partida ele irá receber um passe longo vindo dele, e que é para ele estar preparado para recebê-lo. Na partida, Goza consegue uma interceptação e já faz o lançamento para Hyuga. Ele corre na direção da bola e salta para dominar. Mas dois zagueiros do Cesena saltam para cortar o passe e se chocam com Hyuga no ar. Mas graças ao seu treinamento, ele não perde o equilíbrio e joga os dois marcadores no chão. E nisso, tem total liberdade para chutar e dispara o seu primeiro chute na Série C italiana e marca o seu primeiro gol na Europa. Aos 15 minutos do primeiro tempo, ele marca o seu primeiro gol na Itália. E não ficou só nisso. Aos 21 minutos do segundo tempo, ele marcou outro gol com uma cabeçada. E aos 37, marcou mais um com seu chute do Tigre Selvagem. E na sua primeira partida na Série C italiana, ele faz um hat-trick. E ele cumpre sua promessa, enviando 3 pizzas para Mazantini. Na saga dos 23 de ouro não teve muito destaque, devido à seleção sub-23 estar jogando as eliminatórias asiáticas para as Olimpíadas. Mas após isso, pode-se dizer que ele ganhou um arco só seu, que foi chamado de Lutas Ferozes no Exterior, em Cálcio, que mostra toda a evolução dos 9 meses que Hyuga jogou na Série C italiana, que culminaram na partida final do campeonato, entre o Regiana, de Hyuga, e o Albesa, de Shinguarui, onde os dois japoneses travaram uma verdadeira batalha em campo. Mas graças ao hat-trick de Hyuga, seu time conseguiu vencer e ser campeão da Série C, conseguindo assim o acesso para a Série B italiana. Na saga atual do mangá Sol Nascente, ele é a principal referência no ataque japonês, conseguindo marcar muitos gols e ajudar sua seleção a chegar na semifinal da competição. Atualmente no mangá, ele está jogando por sua seleção nas Olimpíadas e está emprestado pela Juventus para o time, agora da Série B, Regiana da Itália. Mas, atualmente na saga Next Dream, ele foi chamado de volta para a Juventus e já fez sua estreia na Série A da Liga Italiana. E esse foi o vídeo de hoje. Se lhe agradou, deixe seu gostei, um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado pelos 900 inscritos e até a próxima!